Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta, por unanimidade, homenagear Rodrigo Pacheco pelos, aspas, notáveis serviços prestados à Justiça Eleitoral, fechou aspas. O presidente do Senado receberá a medalha de ordem do mérito do TSE Assis Brasil. O ministro Ricardo Lewandowski, que propôs a homenagem, afirmou que Pacheco tem prestado um apoio inestimável no sentido de atestar a rigidez do processo eleitoral e no voto de confiança às urnas eletrônicas. Em sua fala, a ministra Carmen Lúcia disse se tratar de um reconhecimento de que estão juntos na luta pela democracia. Nesse ano, a pedido do ministro Edson Fachin, ex-presidente do TSE, a corte já homenageou outras personalidades, entre elas Camila Pitanga, que protagonizou propagandas e campanhas para o Tribunal Eleitoral e declarou apoio a Lula. Você, Zé, temos 2 minutos. Olha, houve um acerto aqui entre presidentes dos tribunais superiores com alguns presidentes de poderes. Por exemplo, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Isso ficou muito claro. E havia ali uma decisão de, imediatamente após qualquer declaração do presidente Jair Bolsonaro, em coro, todos estavam exatamente dando respostas muito parecidas. E o presidente Rodrigo Pacheco se alinhou exatamente com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, na época Luiz Fux, né? E o presidente do TSE, na época o ministro Edson Fachin. Essa medalha mostra claramente de que o TSE quer essa visão. Acho uma injustiça muito grande não ter oferecido essa medalha aqui para os pingos dos is. Nós fizemos críticas positivas, mostramos dificuldades da própria Justiça Eleitoral, trouxemos sugestões importantes para o pleito e, finalmente, cobrimos e acompanhamos e comentamos todo o pleito e todas as respostas das urnas no país inteiro. Então, eu acho que nós seríamos merecedores de um destaque assim. Mas eu estou fazendo esta ironia aí para indicar o seguinte, que não é exatamente esse o critério para se escolher um homenageado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Trata-se de uma decisão, vamos dizer, íntima de alguns ministros e indicando que eles consideram que é colaborar com a justiça. Então, eu insisto, a medalha teria que vir exatamente para o Vitor Brown. Obrigado, Zé. Com você agora, Shelp, temos 2 minutos. Olha, eu defendo medalha para o Vitor Brown também. Agora, a gente precisa lembrar que homenagens, né, como essas, concedidas por órgãos, instituições, prefeituras, câmaras municipais, muitas vezes elas se destinam a, por exemplo, garantir um apoio ou mesmo fazer um gesto simbólico, né, sobre algo que foi feito. Nem sempre tem um valor realmente com base em algo que a pessoa fez, né? A pessoa que recebeu a homenagem, né? Então, eu, sinceramente, eu não sou muito afeito, nem valorizo muito esse tipo de homenagem e essas medalhas que são concedidas, a não ser qualquer medalha que seja concedida ao Vitor Brown. E se o Pacheco, né, está recebendo ou vai receber essa homenagem, por que não também conceder a mesma homenagem ao Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados? Inclusive, se for o critério de defesa do processo eleitoral, a gente pode lembrar frases do Arthur Lira nesse sentido. Por exemplo, recentemente, se não me engano, em agosto, ele disse que achava um erro as críticas que o presidente Bolsonaro faz às urnas e ao sistema de votação. E abre aspas, ele disse exatamente o seguinte: já disse pessoalmente, já disse a ele, já pedi, já falei, nós já votamos no Congresso essa questão, fecha aspas. Disse o Pacheco, então, referindo-se à PEC, né, do comprovante impresso do voto eletrônico, que não passou na Câmara dos Deputados. Lembrando que houve uma lei em 2009 para colocar esse mecanismo nas urnas, né, acoplar esse mecanismo nas urnas no governo Lula, né, que chegou a ser sancionada, inclusive, por Lula, mas que caiu no STF, por ser considerada inconstitucional, já que era uma lei e não uma proposta de emenda à Constituição. Então, o STF indicou, naquele momento, que o correto seria emendar a Constituição para poder fazer essa mudança.
E isso foi recusado na Câmara dos Deputados, inclusive com orientação do PL, o partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou poucos meses depois. Você, Mota? Olha, homenagens são importantes. Eu não sei avaliar o mérito do Pacheco, mas eu queria propor uma outra homenagem. Uma homenagem ao eleitor anônimo. O eleitor que não entende muito bem essa confusão de leis, de regras que regem as eleições. O eleitor que esperou horas na fila para conseguir votar. Isso depois de ouvir todos os dias que ele deveria ter orgulho do sistema de votação brasileiro. Eu queria propor a medalha para o eleitor anônimo, que foi surpreendido no dia da votação por uma biometria, que ninguém entendeu de onde veio e ninguém soube dizer exatamente para que serve. Uma medalha para esse eleitor anônimo, que nem pode reclamar de nada. Porque se ele reclamar, ele corre o risco de dizerem que ele está atacando o processo eleitoral. Vamos passar para quem entende de medalha mesmo? Ana Paula Henkel. Você, Ana. Vitor, obrigada, mas eu sigo o relator José Maria Trindade. Você merece aqui essa medalha. Vitor, o Pacheco, ele foi eleito pelo povo. Ele recebeu votos do povo e ele anda de mãos dadas com aqueles que nunca receberam um voto sequer de absolutamente nenhum cidadão brasileiro. Quem tinha que prestar homenagens ao Rodrigo Pacheco é o povo. E o povo fez isso. Nós temos o vídeo, Binha. Tá aí, Rodrigo Pacheco, a nossa homenagem, porque você deve contas ao povo brasileiro, nós que te colocamos no Senado, nós que pagamos os seus salários e as suas regalias. Portanto, essa é a nossa homenagem a você. Um traidor que, mais uma vez, vive numa bolha. Não podem sair de casa, nem você, nem os ministros do STF, porque vocês são traidores da pátria. E a homenagem, né, abro aspas, por causa dos notáveis serviços prestados, fecho aspas, é porque o senhor se tornou um pitbull do STF, um guarda-costas do STF e um traidor não apenas da pátria, mas da nossa Constituição. O senhor foi eleito para proteger a nossa Constituição sentado na cadeira de presidente do Senado e o senhor não honrou nenhum voto que te colocou aí e não honra o povo brasileiro, muito menos a nossa Constituição. Fique com essa imagem aí da homenagem do povo brasileiro no último domingo ao senhor, porque essa homenagem é a verdadeira.